Boa tarde, galera do bem. Hoje, terça-feira, dia do nosso encontro aqui na demaistv.com.br. Já já a gente já está abrindo o Face também para vocês, tá? Olha, hoje o nosso assunto, no mínimo, é polêmico. Vamos falar sobre vampiros. Vampiros entre nós. E, claro, eu tinha que ter um vampiro aqui no nosso estúdio para falar dos vampiros. Eu estou aqui com o Lorde A. Boa tarde, Lorde A. Boa tarde, Lucimara. É um prazer estar aqui com você. E vamos hoje falar sobre vampiros, vampiros entre nós, vampiros, vampiras, na ficção, na arte, na espiritualidade, na cosmovisão e por todos os lados onde eles podem surgirem. Nós vamos querer saber tudo, Lorde A. Eu quero falar um pouquinho do Lorde A e dizer para vocês que ele é pagão, vampiro, autoridade internacional na produção cultural e espiritualidade Vamp, fundador do Círculo Strigoi e do portal Rede Vamp, está publicando agora a série Codex, que eu já vou mostrar para vocês, em 7 volumes. Temos 2 volumes, o terceiro sai agora... Sai agora em dezembro. Em dezembro e depois a o ano que vem. partir do final de janeiro. Até junho a gente completa 7 livros. Entendeu? E também é o primeiro vampiro homenageado por um governo em todo o mundo. É isso? Na honraria Exatamente. De mérito pagão? Exato, de mérito no dia da... Na honraria, né, de mérito ao pagão, ao sagrado feminino e aos wiccanianos do estado de São Paulo. Segundo os jornalistas norte-americanos, eu fui o primeiro vampiro desse contexto a receber uma homenagem de um governo, no caso do governo do estado de São Paulo, pelas mãos da deputada Clélia Gomes. Entendi. Então, galera do bem, a partir de agora, demaistv.com.br, você pode mandar sua mensagem e querer saber qualquer dúvida sobre vampiros, que o Lorde A está aqui e pode explicar para vocês, se fiquem à vontade. Lorde A, o que é um vampiro? É uma pergunta bem ampla, bem complexa. A gente fala em vampiro, as pessoas automaticamente pensam naquele personagem do cinema, do teatro, do videogame, dos quadrinhos, da cultura pop, um ser morto-vivo que se levanta do túmulo ou de um caixão e chupa sangue, vem atrás do sangue e da energia dos vivos. Mas isso é o folclore, isso é a história, é o que a gente no nosso meio chama de a realidade espelho. Não é a realidade de um vampiro. Claro, é um pouco forte dizer isso, porque você tem desde o século XV, pelo menos, que essa imagem é construída, é reforçada, é validada por autoridades religiosas e até por autoridades científicas, como a gente vê durante o século XVII e XVIII, durante os tempos das histerias vampíricas no leste europeu. Mas isso é uma imagem construída tão real quanto a bruxa que voa de uma vassoura, né? Entendi. Então, quer dizer que isso aí é balela. O vampiro de capa, o vampiro que vai, isso tudo é só cinema mesmo. Exato, exato. Embora nos eventos, nos encontros vampíricos, muitos de nós, incluindo eu, adoro uma longa capa veludada, uma capa de seda. É legal, porque de qualquer forma simboliza, né? Simboliza, é um traje da nobreza, um traje que foi muito conhecido na Inglaterra eduardiana, depois na elisabetiana, na era vitoriana também, na Idade Média também você tinha os nobres com as capas. Remete a um dos valores que os vampiros de hoje mais apreciam, que é aquela questão da distinção, da nobreza, da cultura, da arte. Mas, assim, a partir do instante que a gente imaginar que essa pessoa de capa vai se transformar em um morcego ou vai sair voando por aí, a gente já tem aquela fantasia, às vezes bem empregada num bom romance, ou às vezes aqueles delírios que surgem por aí na mídia de forma despropositada. Então quer dizer que o verdadeiro vampiro mesmo, o que ele faz, o verdadeiro vampiro? O verdadeiro vampiro é uma pessoa que vive como todas as outras, ele trabalha, alguns estudam, eles têm uma vida, normalmente têm uma família, são as pessoas responsáveis pelo lar onde moram, pela casa, pelos parentes mais idosos. E alguns gostam de uma filosofia vampírica, gostam de trajes vampíricos, de músicas, de livros, de uma produção cultural que remete ao vampírico dos filmes e da cultura pop.
E alguns outros, em uma quantidade um pouco menor, encontram no vampiro um arquétipo, uma espiritualidade e uma cosmovisão, que não tem nada a ver com aquela história de sugar energia, de beber sangue, de nenhum tipo de parasitismo vulgar, como dizem por aí, como algumas pessoas apregoam por aí. São pessoas que gostam do espírito da liderança, do espírito de viverem dentro das suas medidas, da sua intensidade, da sua velocidade, sendo protagonista da sua própria história de vida. Entendi. É, porque eu conheci uma galerinha aí também, que eu fui fazer umas matérias sobre vampiros aí algum tempinho atrás. E eu até curti muito, sabe? Fiquei super amiga. Mas eles gostavam de andar assim com as capas. Eles colocavam aqueles dentes aqui dos lados. E dente, eles faziam implante mesmo, né? Para ficar as presas aqui. E eu conheci uma até que dormia no caixão também. Por que eles têm esse comportamento, então? E eles Veja. são sérios, são estudantes, estão em faculdades, gente do bem. Eu gostei demais de conviver o tempo que eu convivi com eles ali até realizar a matéria. Eu acho que esses comportamentos não têm nada demais. Se é um gosto da pessoa, aquilo faz bem para ela está bem resolvida com ela, ótimo, é uma coisa perfeita. Quando a gente fala de vampiros, a gente só costuma frisar muito uma questão. Você tem as pessoas que acham que para ser um vampiro tem que existir exatamente como é ao pé da letra aquilo que viram no livro, que viram na ficção, na cultura pop. E tem as pessoas que entendem que aquilo é só um símbolo, que é só um arquétipo, e a questão do vampiro é algo mais espiritual, algo mais sublime. E então a gente volta o nosso conteúdo, a nossa produção, principalmente para essas pessoas que encontram esse aspecto mais refinado do vampiro. Entendi. Você, em nenhum momento, tem essa postura, né? Depende. Em uma festa de Halloween, ou em Mas uma aí. balada de um contexto mais dark, como aqueles que a gente produz, eu gosto muito de roupas do século XVII, do século XVIII. Adoro cartolas, longas capas. Adoro produzir bailes de máscara. Faço isso há 15 anos já. Tenho uma tradição sempre no mês de novembro ou no comecinho de dezembro, onde a gente reúne 150, 200 pessoas, completamente a caráter, como se fossem viajantes do tempo, pessoas que vieram de um outro tempo, de uma outra época, que se reúnem para curtirem bons momentos, assistirem apresentações de teatro, de danças como dança do ventre, dança tribal, dançarem na pista uma valsa e alguns sons de dark wave, dark electro, dark rock, dark pop. São eventos bem interessantes que a gente Entendi. produz para esse público. Galera, ele é um vampiro, não tem jeito, ele é um vampiro. Lordia, existe diferença entre a bruxa e o vampiro? Você falou em Halloween, agora eu lembrei. Eu acho que bruxas e vampiros, eu não vejo. Claro, são duas culturas distintas. A bruxa, além da cultura, ela tem também uma. Alguns aderem à bruxaria como uma religião por meio da Wicca, né? Tá aí já há mais de 50 anos. É uma religião bem séria, bem fundamentada. Há as bruxas que não são religiosas e têm sua própria visão, o seu próprio paradigma espiritual. O vampiro, ele não constitui formalmente nada que se pareça com uma religião para aqueles que frequentam a cosmovisão ou a espiritualidade vampírica. É uma espécie de arte invisível e de ofício sem nome, uma espiritualidade não dogmática que eles desenvolvem com bastante fundamentação. É um caminho que já existe há pelo menos 50 anos nos Estados Unidos, Europa, chegou há 15 anos aqui no Brasil através do meu trabalho, e também na África do Sul e na região da Ásia, principalmente no Japão. Então, o vampiro tem uma parte deles que buscam uma espiritualidade, uma cosmovisão, e uma grande maioria que prefere um fashionismo, uma filosofia, se trajar dessa forma. Então, a bruxa e o vampiro eles têm uma origem similar, você sabia disso? Tem, então. Tem, é no final do século XIV, quando a Inquisição espanhola começa a perseguir os judeus, principalmente na região da Espanha, e eles levavam os judeus para a fogueira com trajes negros e chapéus pontudos. Passou-se algum tempo, a Inquisição já não tinha mais inimigos, já não tinha mais heréticos, gnósticos, não tinham mais cavaleiros templários, já não tinham mais tantos judeus e tantos inimigos. Então eles inventam dois inimigos. Primeiramente, eles inventam a imagem da bruxa,
uma mulher mais idosa, de chapéu pontudo, com nariz comprido, verruga, que voava numa vassoura, gargalhava e amaldiçoava as pessoas. E no leste europeu eles pegam essa mesma imagem da bruxa e transformam, dizem que quando matavam a bruxa e enterravam ela, ela voltava como um vampiro, atrás do sangue das pessoas ou da energia dela, ou da energia vital das pessoas e para fazer o mal. Mas isso são construções, pelo menos nesses 20 anos que eu estudo, pratico e convivo com esse contexto, essas são construções bastante preconceituosas, bastante distorcidas, que foram feitas com funções políticas e sociais para assegurar o poderio da igreja daquele tempo, que era uma instituição muito mais violenta e não tão preocupada com assuntos de natureza espiritual, algo bem diferente de hoje, né? Ah, entendi. E assim, o vampiro, ele tem poder espiritual? Naturalmente, Tem? tem. Que tipo de poder? É uma pergunta maravilhosa, Lucimara. Diferente, assim, enquanto a gente fala, é engraçado, né? Primeiro, para a gente explicar esse tipo de poder, é legal a gente falar sobre algo chamado pensar pré-moderno. O que é o pensar pré-moderno? Se nós viermos para o iluminismo e para o século XVII, XVIII, XIX, principalmente depois da Revolução Industrial, posteriormente no século XX, o mundo é explicado pela razão, a ciência explica tudo, há certeza sobre tudo, tudo é um caso numérico, algo que pode ser explicado pela psicologia, pela psicanálise, há uma explicação para tudo. O pensar pré-moderno é uma fase de pensamento anterior a isso, onde o imaginário não era um mero faz de conta ou uma coisa largada, uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. O imaginário era uma força construtiva. Era uma força que, segundo os pesquisadores daquele tempo, como Francis Bacon, ou grandes artistas como William Shakespeare e muitos outros, eles acreditavam que o imaginário podia ser mensurado, podia ser medido, e você podia fazer uso da força da sua imaginação, uma vez que aquilo que você sonha e aquilo que você pensa é feito pela mesma substância. Então, o poder do vampiro é o de cristalizar os seus sonhos. Ele ou ela é um artista com uma força de realização muito grande, capaz, uma força de realização, e como diz uma amiga minha, a DJ Susana Haddad, do duo Bela Lugosi, é uma pessoa com um coração maior que o corpo. É uma pessoa que quer realizar os seus sonhos, que quer trazer do imaginário para a realidade, seja uma festa, seja um livro, seja uma casa estilosa, um visual diferente, ideias que possam fazer um bem maior para o mundo, que possam quebrar tabus e comportamentos estagnados. Então o vampiro ele vai se expressar principalmente através da arte. Ele não vai fazer feitiços, como seria de característica das bruxas, mas ele, através da atitude, da postura, das suas construções, de alguma maneira, ele atrai as situações mais propícias, as situações que permitem ele cristalizar essas novas realidades. Entendi, Lorja. E como que eu percebo que existe um vampiro perto de mim? Como que eu percebo? Quando é tarde demais. Como? Só quando é tarde demais. Quando não dá mais tempo? Quando não dá tempo. Que veja, as pessoas, né, normalmente pensam que o vampiro é aquele ressentido. Porque, putz, as pessoas olham na rua e falam: não, o vampiro é aquela pessoa ressentida que quer descobrir que tipo de ressentido que ele é para cobrar ou tirar alguma coisa dos outros. Isso está errado. É aquela imagem do parasita. É aquela imagem do obsessor, do encosto, do invejoso, daquela pessoa com muito, muito problema emocional que acha que a solução para a sua própria vida não está nele, está em tirar alguma coisa dos outros. Essas pessoas não são vampiros, nunca foram vampiros. Na verdade, eles só foram vampiros numa série de publicações do final da década de 90 e comecinho do século XXI, que se aproveitou de um hype vampiresco na mídia e decidiu chamar essas pessoas de vampiros. Mas elas nunca foram vampiras. Diante da cosmovisão vampírica, da cultura vampírica, que tem quase 50 anos de existência ininterrupta, mapeada, documentada e concreta em outros continentes, isso nunca teve a ver com as nossas práticas, com a nossa vida. Mas
A grande massa das pessoas do mundo acham que o vampiro é um parasita, alguma coisa assim. Então elas vão ver essas pessoas que sabotam a vida das outras e vão falar: ah, é um vampiro, eu sei que é um vampiro, estou sendo vítima de um vampiro. Quando não são, estão sendo vítimas de uma pessoa com patologia emocional, uma pessoa problemática. Agora, para você reconhecer um vampiro, quando eles se mostram, eles e elas se mostram, eles são muito discretos. Normalmente você só se dá conta depois que eles já passaram e já resolveram sua vida, já fizeram alguma coisa que te ajudou e você não sabe de onde veio aquela ajuda, como aquela situação que estava difícil andou para você. Eles também têm essa função? Sim, naturalmente. É o que mais fazemos, na verdade. Entendi. Temos até um Dia dos Vampiros. São Paulo é a única cidade do mundo que tem um Dia dos Vampiros. Que é quando? Que é no 13 de agosto, criado pela nossa amiga, a cineasta e escritora Liz Vamp. Grande Liz Vamp, um beijo enorme para nossa amiga, gente finíssima. Uhum. Sim, os vampiros, tanto os que apreciam a parte da espiritualidade, quanto os que gostam da parte cultural, eles se reúnem uma vez por ano, pelo menos em uma quantidade expressiva de 150, 200 ou mais pessoas, para irem doar sangue na Fundação Pro Sangue e em outros bancos de sangue aqui do estado de São Paulo e em outras cidades também aqui do Brasil, em Nova York, no estado do Maine, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Berlim e mais algumas cidades da Europa. Todos, por exemplo, essa é uma das ações que essa cena já tem a característica de fazer nesses últimos 15 anos. Entendi. Deixa eu aproveitar e perguntar o seguinte: como que o vampiro entrou nas obras da espiritualidade e depois dos ocultistas? Ah, isso é interessantíssimo. A gente precisa, então, para responder isso, voltar no tempo por volta do século XVI e XVII. O que acontece? Lembra que eu estava contando quando surge a imagem do vampiro e da bruxa? Os doutores católicos, sempre, infelizmente a conta vai para eles nessa vez, eles precisavam justificar a perseguição às pessoas acusadas de bruxaria e vampiros. Então eles vão fazer uma salada mística, histórica, de todos os tipos, onde todas as lendas da mitologia grega e de outros povos que tinham seres noturnos ou que talvez se interessassem por sangue, passam a ser rotulados como vampiros. Então, antes do século XVI, você não tinha vampiros. A partir do século XVI, tudo que você puder imaginar de ser mitológico de diversos povos passa a ser rotulado como vampiro. Os espiritualistas vão ver esse movimento. Nessa época era muito natural os espiritualistas serem católicos, romanos, ortodoxos, protestantes. Eles vão pegar essa produção, mas eles vão ressignificar o vampiro dentro dos seus dogmas, dentro das suas liturgias, dentro das suas práticas. Mas eles vão fazer algo que vai parecer o vampiro espiritual. Quando chega os Piesart, o Allan Kardec, eles vão pegar também esse conteúdo dos católicos e vão pegar um conteúdo que estava surgindo nos teatros, nas óperas e nas publicações chamadas os Penny Dreadful, os Centavos Mortais. E eles vão acabar tornando o vampiro a imagem do espírito obsessor, do espírito parasita, ou aqui no Brasil que a gente chama do encosto. A única coisa mais interessante que a gente tem nesse momento é através dos poetas malditos ou dos românticos, que eles não vão pegar o vampiro por esse caminho dos espiritualistas, nem dos católicos, nem dos ocultistas. Eles vão pegar o vampiro como uma espécie de máscara para, nas suas obras, criticarem tabus, comportamentos estagnados e valores que já não eram bons para a sociedade daquela época. Então é aí que vai surgir o Lord Ruthven, Varney the Vampire, Geraldine no poema épico Christabel e quase 70 anos depois na forma da vampira Carmila do Sheridan Le Fanu. São esses 4 personagens do romantismo que vão acabar servindo de base para o surgimento do Conde Drácula no final do século XIX. Entendi. Agora, é verdade que a primeira grande vampira da literatura era lésbica e aterrorizou a Europa e influenciou até o Drácula? Você vai responder já já, peraí. Ele vai responder se isso é verdade. A gente vai para um break rapidinho e já volta. Peraí, Lorde A.
Eu estou aqui com o Lorde A, falando sobre os vampiros. Eu fiz uma pergunta para ele, que eu quero que ele me responda agora, se é verdade que a primeira grande vampira da literatura era lésbica e aterrorizou a Europa inteira e influenciou até o Drácula. É vero? É vero. Sim, a primeira grande vampira da literatura era lésbica. Como foi, hein? Bom, ela foi algo tão impactante que o poeta que escreveu essa obra, a obra se chama Cristabel. Narra a história de uma jovem cristã virtuosa que em uma noite, na calada da noite, decide sair do castelo do seu pai, ir até uma capela na beira de uma floresta para rezar pelo seu noivo que estava em uma cruzada contra os sarracenos. E no meio do caminho ela acaba encontrando uma mulher belíssima, machucada. Essa mulher a seduz, leva de volta para o castelo, e conforme elas vão atravessando cada parte do castelo, é uma metáfora para um jogo de sedução, onde essa vampira rouba não só a energia vital da jovem Cristabel, mas também a sua vitalidade e a sua voz, e a torna uma pessoa quase inerte. O nome dessa primeira vampira era Geraldine. Ela foi criada pelo Samuel Taylor Coleridge e foi uma obra tão pesada para a época, tão pesada até para o próprio autor dessa poesia, que ele tentou reescrever o final dessa história incontáveis vezes, e quanto mais escrevia, mais se complicava. Ele passou por muitas penúrias, por muita perseguição social por ter escrito isso, e a vampira, a Geraldine, ela vai inspirar quase que por 70 anos. Ela vai ser a principal imagem da Vamp, da mulher fatal que vem do outro lado para roubar a vitalidade dos homens e também das outras mulheres virtuosas. E são 70 anos de narrativas e histórias que vão surgirem inspiradas por ela, até que um outro escritor chamado Sheridan Le Fanu, já por volta um pouco depois da metade do século XIX, ele vai transformar Cristabel numa prosa. Ao invés de uma poesia, vai se tornar uma prosa, uma história, um romance chamado Carmila. Aí a Geraldine vai se chamar Carmila, e a Carmila vai retornar ao seu reinado de terror sobre todas as pobres mulheres e sobre todos os homens do século XIX. E mais ou menos já no final do século XIX, 1890 e pouquinho, o Bram Stoker, que é o criador do romance Drácula, irá ler Carmila, vai ficar apaixonado e vai usar quase todos os recursos literários, tanto da personagem para o Drácula, quanto algumas pegadas da história, alguns maneirismos da história no seu romance. Quer dizer que, no final do século XIX, qualquer grande capital europeia que não tivesse pelo menos algumas dezenas de livros e publicações de vampiros, uma ópera, algumas peças de teatro sobre eles, não era considerada civilizada? Exatamente. Os vampiros foram, durante o século XIX, a maior parte do século XIX, foram o grande hype artístico, midiático que já existiu. Você tinha... As grandes capitais tinham versões e versões de óperas vampirescas, de vampiros no teatro, e quase sempre as histórias, as narrativas, quando não era algo folclórico, derivava daqueles 4 personagens que foram os ícones, né, no século XIX, que é o Lord Ruthven, criado pelo médico inglês Johnny Polidor, falamos dela agora, da Geraldine e da Carmila, e ainda o Varney the Vampire, que era um personagem multiautoral, que por quase 70 anos teve todos os autores escrevendo como ghostwriters, sem usarem o próprio nome, escrevendo aventuras desse personagem. Eram esses 4 modelos de vampiros que dominavam a produção e o imaginário cultural da Europa. O Drácula, do escritor irlandês Bram Stoker, quem foi ele? Como ele surgiu? E como assim ele não foi o primeiro vampiro? Qual a sua ligação familiar com ele? Já são 120 anos de Drácula ou não? 120 anos, comemorados esse ano em todo o mundo no World Dracula Day. Graças a um dos descendentes do Bram Stoker, né, o Dacre Stoker, ele criou essa data onde a gente celebra a influência, o alcance e o maior romance de vampiros já publicado em todos os tempos. 120 anos do personagem, é uma marca bastante expressiva. Lorde A, agora uma pergunta assim, bem importante. Como assim temos vampiros no Brasil
há 170 anos. Quem eram eles? Que livros são esses? Conta um pouquinho mais desses brasileiros. Uhum. Naturalmente, ao contrário, se assim a gente for pensar, Drácula tem 120 anos, mas ele não foi o primeiro vampiro. Há pelo menos quase 100 anos antes do Drácula, você já tinha aqueles 4 vampiros que eu comentei com vocês, e esses vampiros, através do romantismo, do mal de século, o mal do século e dos poetas malditos, eles inspiraram muitos autores em várias partes do mundo, inclusive em Portugal, e de Portugal a influência chegou aqui no Brasil. Então, há 172 anos, para ser mais exatos, nós tivemos publicados aqui no Brasil o Otávio e Branca, ou A Maldição Materna, onde um casal de amantes que não puderam se realizar, não puderam concluir a sua união, eles voltam do túmulo e começam a ser responsáveis por diversas mortes no Brasil da metade do século XIX. Então, vamos falar. Quem são os vampiros de hoje? A gente tem que saltar, então, é um salto de 170 anos, né? Bom, nos dias de hoje, os vampiros são os antropólogos e os sociólogos dizem que os vampiros formam uma subcultura vampírica. São pessoas com gostos, apreços e que consomem uma produção cultural semelhante e elas convivem, partilham espaço, se encontram em eventos, têm costumes, têm uma moral própria e um conjunto de símbolos próprios. Esses são os vampiros dos dias de hoje. A grande maioria deles aprecia tudo isso do vampiro como um fashionismo, uma produção cultural, uma filosofia. Um número menor encontram, há pelo menos 50 anos, uma cosmovisão ou ainda uma espiritualidade, uma forma de ver e interagir com o mundo e uma realidade espiritual de forma mais sublime, sem qualquer vínculo com parasitismo, sabotagem emocional ou coisas parecidas. Esses são os vampiros contemporâneos que eu apresento, essa rica história no livro Mistérios Vampíricos, a arte do vampirismo contemporâneo. Eu conto um pouco desses quase 50 anos de história. Então, vampiro é uma coisa, parasita é outra coisa. Totalmente, duas coisas diferentes. Os vampiros não são políticos. Não, os vampiros não têm tempo Não tem para nada a política. ver. São apolíticos, inclusive. São apolíticos. Bom, uma vez que então, os vampiros não são políticos, o que fazem os vampiros, por exemplo, na noite brasileira? Como que eles se comportam? Temos de todos os tipos. Temos aqueles mais calados, mais retraídos, que gostam de escrever romances vampíricos e publicarem em Wattpad ou então em pequenas editoras. Temos vampiras que gostam de criar figurinos e visuais, coleções de roupas. Temos vampiros que desenham lindas peças de prata, de joalheria de prata. Temos de tudo um pouco. De tudo um pouco. Os vampiros se apaixonam? Naturalmente. É. Eu sou um vampiro apaixonado e bastante realizado no amor há 8 anos. 8 anos. Está casado? Sim, A casado. sua esposa é vampira? É vampira. É. Pode mandar necessariamente, obrigatoriamente, tem que se casar com a vampira, né? Olha, ou existe a possibilidade de você, um vampiro, casar com uma que não seja vampira? Dá certo? Olha, existem casais e casais. Eu, na minha história de vida, tive a sorte, o privilégio de encontrar a senhorita Chendra, deve estar assistindo a gente agora, um beijo para você, amada. E a gente se conheceu numa balada dark do centro de São Paulo. Nós nos encantamos, não podíamos ficar um dia sem falar um com o outro depois que nos conhecemos. Começamos a namorar e depois de um tempo noivamos e hoje estamos casados, estamos vivendo aí já são 8 anos que a gente estamos juntos. É um relacionamento mágico. Ela não conhecia o contexto vampírico antes de mim, então ela se apaixonou. Ela tinha características, ela sentia muita afinidade com tudo isso e logo ela descobriu o lado vampírico dela. Ela passou a ser meu braço direito em todos os eventos, em todas as criações que a gente produz e deu bem certo. Existem também casais onde a esposa é uma vampira e o marido, que a gente brinca, é um mortal, mas que se dão bem e vivem bem. E existem várias possibilidades de relacionamentos, né? Mas geralmente, assim, claro, quando uma das pessoas não é vampírica, é um pouco mais difícil, sempre vai precisar de bastante amor para dar certo.
E existem também os vampiros e vampiras que estão aí à procura da sua alma gêmea, à procura do seu amor, à procura de alguém para dividir e partilhar a vida. E tem também aqueles que não procuram nada disso. Então quer dizer que o vampiro então tem um comportamento normal. Normalidade. O que é normalidade nesses dias? Eu diria isso, sim. Se apaixona, sai, vai no cinema, vai numa balada, uma coisa Exatamente. normal. Exato. Amam, choram, têm acertos, têm perdas também, precisam lidar muitas vezes com situações de preconceito ou situações de incompreensão bastante fortes, bastante graves, às vezes algumas que até de violência física. Existem muitos vampiros que vão para sua balada, tentam manter uma vida o mais estruturada possível e, quando voltam para suas casas, encontram suas coleções de quadrinhos e livros sendo queimadas por familiares religiosos radicais. Existem muitas Uma outra possibilidades. resposta, você disse que você comparou os vampiros e os mortais, né? Isso quer dizer o quê? Os vampiros são imortais? Quer saber? Sim, os vampiros são imortais da perspectiva da arte, da cultura, do legado cultural. Acho que tudo aquilo que a gente cria, que a gente faz de coração, faz com um propósito, tende a permanecer, tende a ficar. A gente deixa isso como um legado cultural. Ao menos essa é a minha visão mais básica para tudo isso. Para os vampiros que apreciam a cosmovisão e a espiritualidade, nós temos uma crença bastante similar ao que as pessoas chamam de reencarnação. É algo bastante... As pessoas acreditam que podem voltar numa próxima vida, num próximo estado. A vida continua. Há ainda aqueles que acreditam que a vida continua em outras esferas, em outros mundos. Mas aí a gente já entra numa questão bastante ampla, né, Lucimara? Eu tenho uma pergunta aqui já do internauta, Lorde, já. É o Márcio de Campinas, que ele diz assim, Marcinho, obrigada, viu? A cultura do vampiro é mais forte em São Paulo ou não? Olha, aqui em São Paulo, a gente está aqui há 15 anos, né, com o portal redvamp.com, produzindo os eventos, workshops, exposições de arte, saraus. E então a gente tem um contingente numérico bastante expressivo, bastante grande. Ao mesmo tempo que em Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro estão surgindo mais eventos, mais produtores, mais pessoas atuando. No Nordeste a gente já tem alguns focos acontecendo também. Mas, assim, numericamente, ainda é aqui em São Paulo que a cena é mais forte, Entendi. mais expressiva. O Pedro de São Paulo está fazendo uma pergunta. A gente já falou nisso, né, Pedro? Vamos falar de novo aqui. Ele quer saber se todo vampiro dorme no caixão. Pedro, caixões são desconfortáveis, acredite em mim, são muito apertados, abafados. Coisa chata, Nós preferimos camas grandes, espaçosas, de preferência queen ou king size, para termos bastante espaço, principalmente se temos uma pessoa amada junto com a gente. Mas, Lorde, mas tem pessoas que dormem no caixão, né? Tem, existem. Por que esse fanatismo de dormir no caixão? É uma coisa tão esquisita, tão tétrica, tão terror, né? Eu conheci um. Eu conheci também, eu já fiz caixão. isso, eu já fiz isso algumas vezes. Ah, não acredito. Já fiz, por isso mesmo que eu acho que é um negócio apertado, abafado. Muito melhor uma cama king size, uma cama grande, uma cama confortável. Mas você quis passar por essa experiência. Exato, eu tinha uma amiga, mas a gente volta no tempo para 1994, 95. Eu tinha uma amiga que ela pagou para um marceneiro construir uma réplica de caixão lá. Ela tinha dois na casa dela, um para ela e um para os hóspedes dela. E era muito engraçado, né? Ela era gótica, né? Tudo. Ela curtia todo esse negócio Qual a dark. diferença, Lorde, do gótico e do vampiro? Então, para a grande realidade das pessoas, os dois casos são pessoas malucas vestidas estranhas e de roupas pretas. Essa que é a verdade. Para quem está dentro dos dois movimentos, os góticos frequentam o contexto vampírico. Não são todos góticos que gostam de vampiros. Na verdade, é um número até bastante reduzido. E o contexto vampírico, ele é um contexto feito por pessoas que apreciam o vampiro na produção cultural ou na espiritualidade. É um número bem grande, é um número bastante amplo de pessoas e, às vezes, alguns góticos vêm ali, convivem também porque gostam, mas é o apreço, o fascínio pelo arquétipo do vampiro em si. Assim, claro, o vampiro ele aceita uma metafísica, normalmente, ele tem uma abertura para uma visão mais lírica da vida,
O gótico tende a uma coisa um pouco mais nihilista, um pouco mais materialista, né? Até a considerar aqui como publicações, outras coisas que a gente acompanha já de longe, né? O gótico se tornou uma coisa muito quadradinha, muito materialística, histórico-dialética, um negócio chato, muito cheio de regras. As pessoas têm que falar de um determinado jeito, usar jargões, palavras específicas. E o vampiro não. O vampiro já tem essa liberdade. Você gosta de vampiros? Vista o seu melhor visual, compareça a um evento vampírico, dance, se divirta, conheça as pessoas de gostos e sonhos convergentes e viva bons momentos. Não temos regras. Não há regras, você não tem que ser apenas de um jeito para ser um vampiro. E o gótico ele já tem um negócio que está muito polarizado, muito fechadinho, um pouco limitado, por assim dizermos, né? Entendi, entendi. Fala, o que você quer? Pode dar aqui, tem mais uma perguntinha para o Lorde A aqui. Ele vai responder, então, daqui a pouquinho, Lorde A. Nós vamos para mais um breakzinho rapidinho. Já já a gente volta para responder uma perguntinha aqui. Até já, Du. Demaistv.com.br, eu estou aqui sobre vampiros com um vampiro legítimo, que é o Lorde A. Deixa eu mandar um beijinho para a galera aqui, Lorde, para o pessoal do Face que está curtindo a gente. Vai lá, a Jéssica, a Sandra Beltrone, a Patrícia Palácio, João Paulo Nóbrega e o meu querido, meu amado Julinho do Carmo, que está vendo a gente. Beijo para vocês, tá? Agora eu quero mostrar uns livros aqui do Lorde A, mas antes disso, eu queria saber o seguinte, Lorde A, os vampiros, eles têm uma ligação com qualquer tipo de espiritualidade, assim, ou com Rosa Cruz, ou com maçonaria? Tem ligação ou não? Eles são só vampiros e não entram nesse tipo de... Olha, a gente tem uma ligação muito forte com o paganismo ou neopaganismo, né? Ou seja, com o pessoal da bruxaria, da Wicca, do druidismo, xamanismo e diversas linhas espirituais que existem nos dias de hoje. Nosso principal vínculo é com o paganismo. A espiritualidade vampírica, ela tem a gente costuma brincar de dizer que ela tem uma estrutura quase monárquica, né? Ela começa nos Estados Unidos, na metade dos anos 70, e ela se desenvolve através de pequenas famílias ou sociedades discretas. Então, a mais tradicional, a mais antiga de todas é a dinastia Sahasra, que foi a pioneira, que desenvolveu uma espiritualidade vampírica e está ativa até os dias de hoje. Fui o primeiro integrante brasileiro deles, e hoje, depois de mais de uma década junto com eles, eu ocupo o título masculino mais elevado da hierarquia da Sahasra, que é o título do príncipe. E aqui no Brasil, há 11 anos, eu desenvolvo uma sociedade discreta voltada para a cosmovisão e espiritualidade vampírica, chamada Círculo Strigoi. E o Círculo Strigoi foi algo que eu fundei e que eu tenho muito orgulho, porque lá nós estudamos paganismo, ocultismo, estudamos a vida e a obra de um grande polímata e renascentista, que foi o Johannes Burreus, da Suécia, que foi um filósofo pré-Rosa Cruz, né? Ele até poderia ter sido membro da Rosa Cruz quando começa esse movimento no continente europeu, mas ele preferiu continuar trabalhando para o rei da Suécia, o grande Gustavus Adolphus II daquele tempo. Entendi. E aqui no Brasil, Lorde A, qual é o perfil do vampiro aqui no Brasil? Como que a gente faz para diferenciá-los desses parasitas que a gente estava falando agora há pouco? Bom, primeiro que quando você tem um parasita, em maior ou menor espaço de tempo, você vai perceber quem é aquela pessoa que te sabota, que te drena, que te suga, que te enfraquece e que nunca deixa você se assumir plenamente, com toda a sua força, com toda a sua vitalidade, com todo o seu poder de atração e viver uma vida mais próxima daquela que você sonha. Você nota quem são esses parasitas e você tem a obrigação e o dever de botar eles para correr.
cortar, tirar eles da sua vida o quanto antes. Essa é sempre a melhor dica para você lidar com parasitas. Identificou, reconheceu o parasita, fecha as portas, não dá mais voto de confiança para ele, corta relações, afasta de você que a sua vida começa a andar muito melhor. Já você perguntou agora, os vampiros, eles são conhecidos pela nobreza, pelo altruísmo e por estarem de verdade do seu lado, mesmo muitas vezes sem contarem o que eles são, o que eles fazem. Eles são aquelas pessoas que te põem para cima. São aquelas pessoas que te protegem de pessoas que têm interesses nefastos e que muitas vezes nem assumem o crédito das coisas boas que fazem para os outros. Eles fazem, eles atuam e voltam para o anonimato, ficam ali escondidos na sua vida. E os vampiros brasileiros, hoje, o que eles mais temem aqui no país? E o que mais preocupa eles, na verdade, aqui no Brasil? Olha, em termos bem realistas, é o fanatismo religioso que está atingindo graus bastante preocupantes, onde pessoas de uma denominação religiosa radical e fanática vê-se no direito de depredar o solo sagrado e o espaço sagrado de outras religiões, de tacarem pedras em crianças que estão indo para um culto, de perseguirem pessoas profissionalmente por elas terem uma fé ou uma visão do espiritual que não é aquelas dadas pelas religiões deles. Essa é uma das coisas que mais preocupa a gente aqui no Brasil, os vampiros, porque você tem direito, ou deveria pelo menos ter direito de liberdade de pensamento. Você é livre para crer naquilo que você desejar crer. E isso é uma coisa de fórum íntimo, é uma coisa particular de uma pessoa. É completamente grotesco, um sinal de falta de civilização, um crime muito grande pensarmos que pessoas não podem ter a sua própria religião e outras pessoas podem invadir a vida delas e destruir aquilo que é sagrado para elas. Uma outra coisa que nos preocupa também é o bipartidarismo político. Parece que o Brasil, de repente, tudo se dividiu, a gente voltou para a época da Guerra Fria. Voltamos para os anos 80 e só existem dois partidos ou duas únicas posições políticas radicais. E as pessoas tratam isso como se fossem times de futebol. Então elas se veem, de um lado se veem no direito de perseguir, humilhar, caçar e privar, tirar oportunidades das pessoas que são de um outro alinhamento, e essas pessoas se veem no direito de retribuírem isso e continuarem essa perseguição. Então são dois quadros, perseguição religiosa e bipartidarismo político. Todos esses fanatismos e radicalismos é o que mais nos preocupa aqui no Brasil. Nós, da Rede Vamp, participamos do debate do trabalhador esotérico na Câmara Municipal, apoiamos também o 31 de outubro como dia do Wiccaniano, dos cultuadores do sagrado feminino e do paganismo, como estruturas, como linhas de força e de defesa para assegurarmos a liberdade de crença, a liberdade de pensamento em nosso país. Entendi. Tem uma perguntinha aqui, Lorde, do Renato Augusto. Obrigado, Renato, de Brasília, lá, Distrito Federal, que ele pergunta o seguinte: de onde surgiu o seu nome, Lorde A? Interessante, né? Lorde A, sim. É uma longa, longa história, mas vamos dizer que lá nos anos 90, quando eu estava descobrindo tudo isso, eu encontrei uma história em quadrinhos de um autor britânico chamado Alan Moore, desenhada por um cara chamado David Lloyd. Ela chamava-se V de Vingança. E eu, quando li aquela história, eu adorei o personagem, eu adorei a ideia que estava ali, que é a ideia que uma pessoa, usando da arte de alguns artifícios, pode transformar toda uma realidade. Originalmente, o personagem, na entrevista no final da revista, os criadores contam que a história ia se chamar A de Anarquia. O personagem iria se chamar A. E quando eu li aquilo, eu parei, olhei, nossa, falou direto ao meu coração. Quando passou algum tempo, eu fiquei mais velho, comecei a atuar como DJ, como produtor de eventos. Todo mundo usava um nome artístico, então eu escolhi o nome de Lorde A. Ah, entendi. Essa é a história. E aproveitando aqui o Pablo Vieira, aqui de São Paulo, ele quer saber se todo vampiro tem codinome ou não. Essa é até uma regra, né? É uma coisa super divertida isso. Por quê? Primeiro, a gente chama de nome noturno. O nome noturno, alguns têm, alguns não têm.
Dentro da cosmovisão vampírica, o nome noturno ele carrega um significado espiritual próprio, é uma espécie de moto ou da palavra ou do termo que expressa a sua busca espiritual, aquilo que você tem sede, aquilo que você quer representar, aquilo que você quer trazer para você na sua vida. Mas no lado do fashionismo, da produção cultural, não há nenhuma obrigatoriedade em nomes noturnos, nomes de plume ou nomes artísticos. Eu gostei do Lorde A. Ah, eu adoro. Eu gostei, achei bem estiloso. São quase 20 anos já, né, que eu carrego esse nome, de Lorde A. Que bom. O Fabrício Carvalho, aqui de Jundiaí, São Paulo, ele pergunta o seguinte: se você tem medo de morcego e se você teria um de estimação? Eu adoro morcegos, mas eu acho que morcegos são encarnações da vastidão e da potência noturna e eu jamais teria coragem de manter um animal lindo como um morcego trancado em uma gaiola. Eu gosto de ver eles revoando através da noite. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, Lorde Já? E vou dizer também para ele, que é o Fábio Carvalho. Eu não, até pode ser que eu seja vampira, não sei. Até aqui não me consta, mas eu gosto de morcego, adoro morcego. Na minha casa, eu alimento eles toda noite. Que legal. Tem gente que diz: nossa, que você é louca. Eu não sou, não. Eu dou a bananinha para eles, eles comem, dão uns rasantes e vou. Eu considero que eles são nossos, porque eles não saem dali, né? Uhum. Toda noite a gente alimenta assim. Bom, lá em casa, se passar uma aranhinha, a gente alimenta. Lá é proibido matar qualquer coisa, né? Uhum. De qualquer jeito, de tanto que a gente curte os animais lá. Olha, Lorde A, de Campo Grande, Mato Grosso, Diego Santana, ele diz assim: se os vampiros, Lorde A, têm a sua própria religião, ou não? Se nós formos pensar, nós temos a cosmovisão vampírica. A cosmovisão vampírica, cada sociedade tem a sua própria estrutura, mas, no geral, é uma visão ligada ao paganismo, é uma visão pontuada pelo paganismo. Então, há pessoas então, que irão dizer, sim, os vampiros têm sua própria religião, há pessoas como eu que digo que nós temos a nossa própria espiritualidade. Afinal de contas, religião sempre foi para quem teme o inferno e espiritualidade para quem já esteve ou ainda está nele. Agora a pergunta é de Sergipe, da Carla Nascimento, que ela pergunta que tipo de música os vampiros gostam de ouvir, de curtir. Olha, são muitos estilos. A gente costuma falar sobre dark indie, dark pop, dark electro, dark wave. Normalmente tem sempre uma pegada mais o dark pop, né? Que agora tá, não sei o que aconteceu, mas esse termo está sendo muito usado na Alemanha por uma banda chamada Blue Tangle, que eu gosto bastante. No geral, gostamos de rock, gostamos de um rock com violinos, com alguma pegada eletrônica. E os estilos principais que temos são esses: o dark wave, dark pop, dark electro, dark indie e o dark rock. E outras variações, né, como o ethereal, o synth pop e tantas outras vertentes musicais que tem por aí. Mas sempre com alguma coisa com uma pegada mais sensual, mais dark e mais marcante. Nós já estou mostrando seu primeiro livro aqui, Mistérios Vampíricos, Arte do Vampirismo Contemporâneo. Você já vendeu mais de 10 mil exemplares desde o lançamento em 2014, né? O que você conta nesse seu primeiro livro aqui? Esse livro ele não foi só um livro para mim, ele foi uma parte muito legal da minha história de vida. Eu levei 10 anos para escrever o Mistérios Vampíricos. 10 anos? 10 anos. Teve a primeira versão que eu deletei, que eu não achei que estava legal. Teve a segunda versão, que também não sobreviveu, porque eu não gostava do tom. Aí a terceira versão, por volta de 2007, foi a versão que, em 2014, se condensou e se cristalizou como esse livro. Eu conto a trajetória do termo vampiro de uma maneira pouco usual, através da origem das palavras. O vampiro era um termo, era ampir, era usado ao norte da Rússia para designar os pagãos que existiam por lá, no século X. Depois esses pagãos eram cultos ligados à espiritualidade da terra, ao mito da caçada selvagem, e os católicos escreviam muitas coisas estranhas sobre eles.
E esse termo vai sendo usado com o passar do tempo. No século XIV, ele é reapropriado como uma espécie de criatura sobrenatural pelos eslavos e pelos doutores da igreja, depois pelos espiritualistas, os ocultistas, depois pelos poetas românticos, até que chega nos dias de hoje, onde ressurgem os vampiros, né? Pessoas com uma espiritualidade, uma visão de mundo muito particular, com uma moral própria e um repertório simbólico muito exclusivo. Basicamente é essa história. Entendi. Agora vamos falar só um pouquinho desse Codex Strigoi. O Strigoi. Vamos falar um pouquinho. Nós temos 2 volumes por enquanto, né? Isso, é uma série de 7 livros. Está sendo lançada pelo meu portal, o redvamp.com. São livros de luxo, onde a gente compila os resultados das nossas práticas no grau de neófito e espreitador desses primeiros 11 anos de existência do Círculo Strigoi. Então, os leitores vão encontrar aí um pouco da nossa fé, dos nossos ritos, das nossas crenças, da nossa liturgia, da nossa ortopraxia. Vamos falar de magia, vamos falar de vampiros e vamos apresentar um conteúdo bastante exclusivo para pessoas muito especiais que encontram ressonância com tudo isso, né? E é muito legal, porque esses livros estão sendo lançados aqui no Brasil, onde a gente fomos muito bem acolhidos pelos leitores do portal redvamp.com e também pelas dinastias e pelas famílias norte-americanas e europeias que apreciam a questão da espiritualidade vampírica. Então nós estamos lançando esse livro no exterior, também em inglês, e ele está tendo uma grande aceitação lá fora, está sendo considerado um livro basal e fundamental pelas casas de lá. E quem quiser mais informações, quem quiser sua palestra, ouvir um pouquinho mais da história, aonde procura você, Lorde? Olha, o jeito mais fácil de me achar é no portal redvamp.com. É só escrever redvamp.com que você encontra mais de 800 artigos, vídeos, podcasts, PDFs, um conteúdo mais rico da América do Sul e de Portugal, para não dizermos em língua portuguesa, sobre o universo dos vampiros, tanto no fashionismo, na produção cultural, quanto também na cosmovisão e na espiritualidade. Lorde A falando, galera do bem, agora aquela pergunta que não quer calar. Eu vou fazer, vocês sabem que eu vou fazer, né? Lorde A, qual é a ligação dos vampiros com os ETs? Uau! Essa é uma pergunta que eu não me recordo de terem me feito anteriormente. Veja, nossa construção... aliás, até uma coisa interessante para dizermos, né? Tanto a imagem do extraterrestre, do alienígena, quanto dos seres fantásticos, do folclore, da mitologia, ambas representam a vastidão e a capacidade máxima do imaginário humano. Tentar criar algo que está além das barreiras da floresta, além da muralha das suas crenças. Vislumbrar e imaginar como seriam sociedades não humanas, como seria algo que exista além daquilo que a gente chama de vida. Basicamente é uma questão de alteridade e de se imaginar como poderia vir a ser esse outro. Em todos esses anos, eu nunca tive uma experiência que me aproxime de poder falar algo sobre alienígenas, sobre ETs, e de tentar pontuar uma relação ou até mesmo uma ausência de relação entre vampiros e extraterrestres. Mas me agrada pensar que talvez os vampiros e as pessoas que apreciem a questão de extraterrestres, enquanto símbolo, eles oferecem um acesso, um canal a aspectos do nosso espírito ou da nossa mente que a gente, ainda assim, precisa situar em um ponto bem distante, talvez no limiar e no vértice da nossa capacidade de imaginação. São símbolos que falam daquele outro lado que é cada um de nós realizados, cada um de nós encontrando a nossa totalidade. Então, eu vou ficar com uma filosófica mesmo para essa pergunta, mas eu vou pesquisar sobre isso e vou desenvolver. Galera, ele enrolou, ele não disse, tá? Mas ele vai voltar e ele vai dizer. Lorde A,
Muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigada mesmo. Volte mais vezes para a gente falar mais sobre vampiros. É gostoso falar sobre vampiros, né? Bom, eu adorei estar E aqui com vamos você. fazer aquele encontro seu com a Liz Vamp? Vamos sim. Adoro a Liz, é uma amiga É antiguíssima. uma fofa, né? Uhum. Galera, é um prazer estar com você, Lucimara. Obrigada, viu? Eu falei com o Lorde A, um verdadeiro vampiro brasileiro. E você que está aí, me siga no Instagram, @Lucimara Paris, e não esqueça, todos os sábados eu estou às 12 horas na Rede Brasil também, com o nosso programa de entretenimento. E aqui eu quero deixar um beijo para vocês, agradecer a sua paciência, e terça-feira a gente volta na demaistv.com.br. Um beijo para vocês e para toda a galera do Face que acompanhou a gente, tá? Lorde A, um abraço. Gratidão.